Os secretos episódio piloto dos desenhos. Hi, I'm Peck. E bom, episódio piloto, se você não sabe, são os primeiros episódios de um desenho. São episódios feitos antes do programa ir de fato ao ar, como uma forma de teste para ver se o desenho ou série em questão vai agradar ao público e ao executivo. E eles são secretos porque na grande parte das vezes eles acabam não chegando ao grande público, sendo exibidos apenas para acionistas e executivos da empresa para verificar se há interesse. Se exibido geralmente apenas uma única vez para testar a audiência e depois nunca mais, fazendo com que grande parte dos episódios pilotos não sejam gravadas e se torne completamente uma lost media, como é o caso de Gravity Falls. Com toda absoluta certeza, você já assistiu ou ao menos ouviu falar de Gravity Falls. Ele é um dos desenhos mais famosos da Disney. Foi por causa do sucesso dele que a Disney começou a apostar em shows mais sérios e com histórias mais lineares, como Casa Coruja, Anfíbia, Star vs Forças do Mal e etc. Apesar de nenhum desses ter conseguido o boom astronômico que Gravity Falls teve. Acontece que, como qualquer outro desenho já feito, Gravity Falls tem um episódio piloto, só que durante muito tempo esse episódio foi uma completa lost media, como ninguém tem a menor noção de como ele seria ou de como assisti-lo. Durante uma busca incessante, simplesmente do absoluto nada, alguém upou o episódio completo no YouTube, e isso é muito interessante de assistir, porque apesar de ser bem parecido e idêntico, ao mesmo tempo é completamente diferente. Parece até algo vindo de uma realidade alternativa. A história é basicamente a mesma, só que com algumas pequenas diferenças. Por exemplo, o Stan parece possuir um grande vício em picolé, e aparentemente isso seria parte da trama, mas foi deixado de lado no episódio final. Também o Dipper já começa o episódio com seu boné azul, ao invés de pegá-lo no final do episódio. O Stan tem 4 dedos no piloto, enquanto na série atual ele tem 5. O episódio tem vários pequenos detalhes que dão toda uma aura completamente diferente do original, apesar de que, no fim, ser o mesmo show é bem interessante. No entanto, eu acho que a grande diferença no geral mesmo é o design e a animação. No piloto era mais simples e um pouquinho travada, enquanto no que foi ao ar é bem mais fluida e bonita, apesar dos designs dos personagens no piloto serem bem mais original do que na versão final. Na versão final ficou bem mais genérico e há muitos personagens com o exato mesmo rosto. Vemos no começo 2 garotos que são a cara do Dipper e da Mabel, mas isso provavelmente foi uma escolha estética da Disney para padronizar os personagens e economizar tempo na hora de animar. De qualquer forma, é magnífico ver esse episódio piloto e notar essas diferenças. Mas apesar disso, nem todos os shows têm diferenças tão gritantes assim. Alguns têm diferenças bem mais sutis para o final, como é no caso de Bluey. Bluey é um desenho maravilhoso em diversos aspectos, e o seu episódio piloto tem alguns detalhes que mostram que desde o começo, a ideia final para a série já estava muito bem estabelecida. Eu já falei sobre o episódio de Bluey no meu iceberg de Bluey, que está bem legal, e se você ainda não viu, vai lá ver depois que você ver esse vídeo. Enfim, Bluey tem 2 episódios pilotos, o primeiro datado de 2016. Durante muito tempo ficou perdido, já que, assim como a maioria, não foi exibido em lugar nenhum, sendo apenas exibido em eventos e festivais para obter a reação do público. O piloto recebeu uma enxurrada de críticas negativas, na verdade, já que muitos disseram que o show parecia bem mais maduro e adulto. No entanto, alguns produtores disseram que o show tinha potencial. Então Joey Brown, criador da série, absorveu as críticas e resolveu mudar muitas coisas. Assim, surgiu um outro piloto em 2017, no ano seguinte. Mas de 2016 para o atual, as mudanças são bem grandes. Primeiramente, a Bluey, quando aparece, ela está num carrinho de bebê, dando a entender que ela era mais nova. Além disso, aparentemente, o show iria dar um certo foco maior no Mackenzie e no Rusty, já que eles aparecem na abertura e no episódio, e a Bingo não iria existir, ao que tudo indica. No entanto, é estranho, já que, na verdade, a gente ouve a voz dela na abertura, o que indica que, na verdade, a abertura talvez foi feita depois, e no piloto, originalmente não havia abertura. Claro que uma das maiores diferenças é na animação. Os personagens são bem mais quadrados, e a animação é bem mais simples, com um traço mais grosso. No entanto, no piloto de 2017, as coisas já são bem mais parecidas com o atual, apesar de ainda serem um pouco diferente. Os personagens tendo um focinho mais alongado e novamente um design mais quadrado, mas no geral é bem parecido com o episódio de The Weeknd, ou Final de Semana em português. O piloto de 2016 foi encontrado graças a um usuário anônimo que upou do nada no Twitter, chamado That One Pickle, o mesmo depois upou em 2017. Mas assim,
Apesar de Bluey à primeira vista não ter mudado tanto assim do piloto para a animação final, teve um que mudou, e mudou bastante. E no caso é Ladybug. Ladybug é uma animação 3D, e quando se fala de um piloto de uma animação 3D, o que você espera é que, na verdade, os modelos fossem completamente diferentes e com cores diferentes, um design diferente ou algo do tipo. Até porque, cá entre nós, que é 10 vezes mais fácil você mudar o design de algo em 3D do que em 2D. Acontece que, por incrível que pareça, o design dos personagens no piloto de Ladybug não mudaram quase nada. O que mudou, na verdade, foi a animação, onde no piloto era em 2D. Sim, meus amigos, essa coisa lindíssima que vocês estão vendo é o piloto de Ladybug, e ele seria desse jeito, com essa animação linda em estilo anime. O trailer foi criado pela Toei Animations em uma tentativa de convencer os outros desenvolvedores do programa de que a animação deveria ser feita em estilo de arte de anime japonês. Enquanto a Toei estava orgulhosa de como acabou, o estilo de arte japonês se tornou menos fácil de vender, e havia razões técnicas para não usá-lo, como animar todos os lugares de Ladybug. Esse anime acabou tornando seu piloto da série CGI. O vídeo de Ladybug Japanese Version foi carregado pela primeira vez como privado em 26 de agosto de 2012, mas foi acidentalmente alterado para público temporariamente nas datas de 5 e 6 de setembro de 2012. Apesar de seu piloto ter sido definido como privado, alguns fãs recarregaram o vídeo sob o nome de Ladybug PV, sendo assim ser possível ter acesso a ele hoje em dia. De qualquer forma, é lindo de se ver e imaginar como isso poderia ter sido completamente diferente. E, na minha humilde opinião, esse estilo anime é 10 vezes mais bonito. Mas bem, nem sempre se tem tantas informações sobre pilotos de algo, e nem sempre dá pra saber se é verdade ou falso, como por exemplo no caso de My Little Pony. Ao que tudo indica, o episódio piloto de My Little Pony na realidade é o próprio primeiro episódio, já que diferente dos outros desenhos, My Little Pony supostamente não teria tido um episódio para apresentar a Gen 4, já que My Little Pony por si só já era uma franquia conhecida, e o desenho foi feito e encomendado pela Hasbro para vender boneco. Teoricamente falando, não existe a necessidade de fazer um episódio piloto para apresentar os executivos, já que foram os próprios executivos que pediram para esse desenho existir. No entanto, na realidade, ao que tudo indica, existe sim um episódio piloto de My Little Pony, aparentemente, que foi vazado por um hacker. Acontece que não dá para saber exatamente se isso é verdadeiro ou falso, já que apesar de My Little Pony ter uma animação bem fluida e bem feita, é uma animação feita em Flash, que é um programa antigo da Adobe. Quem entende de animação consegue emular muito bem esse estilo. Não é à toa que tem várias animações feitas por fãs, como a Smile HD e a Cupcake, que enganaram muita gente, já que são bem parecidos com o original. Então fica meio difícil saber a veracidade desse posto piloto, mas aparentemente é sim oficial. Uma das grandes mudanças, primeiramente, são os efeitos sonoros, literalmente aqueles efeitos sonoros de desenho, alguns que eu uso inclusive, e que dá uma pegada bem amadora pro show. Os cenários são mais básicos, mas de maneira geral é a mesma coisa. Inclusive, o roteiro é um pouco parecido com o episódio 15 da primeira temporada, então ele provavelmente serviu de inspiração para esse episódio. A única grande diferença é o nome, que aparentemente seria My Little Pony Adventures, e as vozes que parecem ser dubladas pela mesma pessoa, a Tara Strong, apesar de serem bem similares com o original. E tem também o storyboard desse episódio. Tem um youtuber gringo chamado Tootsie Forever, de quem eu achei essa informação, de que, de acordo com ele, existe um arquivo em Flash que foi vazado desse episódio, que contém todo o processo de animação desse episódio. E dentro dele existe uma imagem da Twilight Sparkle que mostra que ela seria na realidade um pouco diferente, com uma lua sendo a sua marca em vez de uma estrela, seu cabelo teria uma mecha azul em vez de roxa, e seu tom de pele seria um pouco mais escuro do que na versão final, e isso é bem interessante. Existem episódios pilotos de muitas coisas por aí, e se eu falar sobre todas, provavelmente levaria horas, então comente aí mais episódios pilotos que, se o vídeo for bem, eu faço uma parte 2, mas para isso rolar, você tem que deixar seu like. Mas antes do vídeo acabar, eu quero agradecer imensamente ao outro Ordep por se tornar o primeiríssimo membro do canal, o mais novo Paquista Médio. Então, muito obrigado aí, mano, por apoiar o canal.
É nóis, tamo junto. E bem, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, é nóis e tchau, tchau.